chegamos ao módulo 8, que tem como título o processo de comunicação. Todo professor de escola dominical, ele deve ser um bom comunicador. Se ele não é, ele precisa desenvolver. E a melhor forma de desenvolver uma boa comunicação é entender que existe um processo de comunicação. Todo processo de comunicação tem 3 participantes, ou seja, ele tem 3 partes. O processo de comunicação é dividido entre o emissor, a mensagem e o receptor. Então, recapitulando, a comunicação é feita através de um processo. Neste processo existem 3 partes. O emissor, que é aquele que fala, é aquele que gesticula, é aquele que desenha, é aquele que emite sinais para que a mensagem, que é aquilo que ele está comunicando, chegue até o destino. O destino é o receptor. Todo processo de comunicação, ele precisa obrigatoriamente ter esses 3 participantes, ter estas 3 partes. E um detalhe muito importante no processo de comunicação é que o mais importante não é como você fala, não é tanto o que você está dizendo, mas sim como o receptor ouve, escuta, compreende e assimila. Vamos novamente? Não é tão importante o que você fala ou como você fala. O que é importante é como seus alunos ouvem, escutam, compreendem e assimilam. Se você guardar essas fases do processo de comunicação, você já terá 50% de sucesso neste processo. Vejamos que eu disse ouve e escuta. Professor, existe diferença entre ouvir e escutar? Sim, existe diferença. Ouvir é uma capacidade do organismo. Salvo as pessoas que são surdas ou que têm algum tipo de transtorno relacionado à audição, o ser humano foi criado para ouvir. É uma capacidade dada por Deus e proporcionada pelo ouvido e tudo que está relacionado ao ouvido, que nos mostra que o som propagado chega até alguém e ele ouve aquilo. Quando nós falamos de escuta ou escutar, isso está relacionado à capacidade de compreender aquilo que você está falando. Então, muitas pessoas só ouvem, ele não compreendeu nada do que você disse. Muitas pessoas só ouvem, ele não entendeu nada do que você disse. Isso acontece por inúmeros motivos e o principal é a falta de atenção. Então, a pessoa precisa ouvir, a pessoa precisa escutar, e aí ela compreende, e depois que ela compreende, ela assimila. Então, se você compreender isso, você vai ter dado um salto ornamental como professor de escola dominical. Existem pessoas que têm uma dificuldade tremenda para falar. A melhor forma de saber ou descobrir se você tem essa dificuldade é falar em frente ao espelho. Comece a exercitar. Se você fala muito rápido, neste curso nós não temos condição de aprofundar nesse assunto. Futuramente nós teremos um curso de comunicação, talvez algo relacionado a como falar em público de forma contagiante ou impactante. Nós estamos trabalhando nessa questão, mas muitas pessoas têm dificuldade. E a melhor maneira de treinar é falar em frente ao espelho. E hoje, com o advento da tecnologia, você pode gravar ou filmar a sua fala, a sua atuação. Faça isso. Fale, se filme, grave aquilo que você está falando, preste atenção naquilo que você está falando, lembrando que você precisa ouvir e escutar, e comece a melhorar. Se você fala muito rápido, você precisa melhorar a velocidade. Se você fala muito devagar, de forma muito lenta,
você também precisa melhorar, até o ponto de chegar a um equilíbrio. E em se tratando de comunicação, o bom comunicador consegue modular a voz. Ele consegue aumentar o tom, diminuir o tom, ele consegue aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. E isso só vai ser uma realidade para você se você treinar. Então você precisa adquirir esse conhecimento. Prestando atenção, você vai fazer isso prestando atenção no que você está falando, dizendo, como você está falando ou dizendo. Outra forma importante é pedir para o seu companheiro, para a sua companheira, para um aluno específico, norteá-lo a respeito de como tem sido a sua comunicação. Se os alunos estão dispersos, você precisa ligar a sua lanterna da atenção. Se os alunos estão saindo muito da sala, alguma coisa está errada com o seu processo de comunicação. Por isso, é sempre bom, e eu aconselho vocês, a fazer pesquisas, pergunte para os seus alunos, escuta, como é que tem sido a minha voz? Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando muito lento? Eu estou falando muito rápido? Você faça pesquisas, pergunte para os seus alunos. Se a sua classe de escola dominical é filmada, assista depois quantas vezes for necessário para que você desenvolva um bom processo de comunicação. Outro ponto importante, dentro do processo de comunicação, você precisa ser assertivo. O que é assertivo? Você não pode ter uma voz muito forte e também você não pode ter uma voz muito fraca. Existem vários adjetivos para isso. Se você se lembrar, se você gosta de filme, de história, você vai ver e vai lembrar que um dos grandes comunicadores, dos líderes que fizeram história na humanidade foi Hitler. Só que Hitler tinha um estilo de comunicação extremamente agressivo. Você vai ver, ao final deste módulo, um vídeo que mostra como era a comunicação de Hitler, de Adolf Hitler. Era uma comunicação extremamente agressiva. E existe, infelizmente, no meio pentecostal, pessoas que acreditam que quando você se comunica de forma agressiva, você está sendo usado por Deus. E as pessoas confundem unção com gritaria, unção com maneira agressiva de falar. Então, existe o agressivo e existe a pessoa que é extremamente delicado para falar, ou devagar, ou lento. Já viram aquelas pessoas que vão ensinar? Parece que os alunos estão quase dormindo. Você precisa temperar. E a forma de temperar uma comunicação é ser assertivo. Uma boa voz, em termos de altura, e uma boa velocidade de voz. Se você fizer isso, você vai crescer muito durante o processo de comunicação. E agora eu digo para você com muita propriedade. Durante o processo de comunicação, lembrando que existe o emissor, a mensagem e o receptor, você precisa dar aos seus alunos a oportunidade de falar. Uma aula em que somente o professor fala é extremamente cansativa. Por isso, convide os seus alunos para participar. Convide seus alunos para falar. Só que, de forma sábia, escolha antecipadamente os alunos que devem falar, para que você não tenha problema com aquelas pessoas que começam a falar e não param nunca. Lembre-se sempre que a batuta da sala está nas suas mãos. Então você precisa franquear as oportunidades de forma sábia. Agora, se mesmo escolhendo antecipadamente você se deparar com pessoas que não param de falar, puxe a responsabilidade para você. Corte com educação o aluno. Como é que eu corto um aluno com educação? Irmãos, nós precisamos continuar a aula. Eu agradeço a contribuição do irmão fulano de tal, da irmã ciclana, mas nós precisamos continuar. Então, voltando ao tópico que nós estávamos falando, nós queremos dizer isto, isto e isso. Não se preocupe. Não seja tão bondoso a ponto
de deixar as pessoas tomarem a primazia do professor durante a aula. Cuidado com a distribuição das oportunidades. Então, nós estamos falando a respeito do processo de comunicação, que tem emissor, mensagem e receptor, que tem início, desenvolvimento e conclusão, e que precisa ter um tom de voz, uma velocidade de voz adequado. Preste atenção nisso e desenvolva o seu processo de comunicação. O inimigo conseguiu atravessar o fronte em vários pontos. No sul, eles já conquistaram Zossen e estão avançando em direção de Stahnsdorf. Na fronteira norte, eles estão entre Frohnau e Pankow. Eles chegaram até Lichtenberg, Mausdorf e Karlshorst ao leste. O ataque de Steiner nos permitirá retomar o controle. Meu filho... O Steiner, ele... O Steiner não conseguiu mobilizar homens suficientes. Ele não pôde lançar o ataque. Esses oficiais ficam Keitel, Yoder, Krebs e Burgdorf. Isso era uma ordem! O ataque do Steiner era uma ordem! Quem vocês pensam que são para ousar desobedecer uma ordem minha? Então chegamos a isso. Os militares estão mentindo para mim! Todos estão mentindo para mim! Até SS, nossos generais não passam de um bando de covardes, desprezíveis e desleais! Eu não posso permitir que o senhor insulte os nossos soldados. Eles são uns covardes, traidores e fracassados! Meu Führer, isso é um absurdo. Nossos generais são a escória do povo alemão! Não tem honra! Eles chamam a si mesmos de generais, anos na academia e só conseguiram aprender a segurar uma faca e um garfo! Por anos, os militares têm obstruído os meus planos! Eles colocaram todo tipo de obstáculos no meu caminho! O que eu devia ter feito era liquidar todos os oficiais de alta patente, como fez Stalin! Eu nunca frequentei a academia. E mesmo assim, eu conquistei a Europa! Toda a Europa sozinho! Traidores. Eu fui traído e enganado por esses incompetentes desde o começo! Foi uma traição monstruosa de todo o povo alemão! Mas todos esses traidores vão pagar. Eles irão pagar com o próprio sangue! Eles irão se afogar no próprio sangue! Gerda, por favor, precisa se acalmar. Minhas ordens caíram em ouvidos surdos. Sob essas circunstâncias, eu não tenho mais nenhuma condição de liderar. Acabou. A guerra está perdida. Mas, cavalheiros, se vocês acham que eu vou sair de Berlim, estão seriamente enganados. Eu prefiro estourar os meus miolos. Façam o que quiserem.